Vamos lá, vamos tentar mais uma vez conversar com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane. Agora sim. Secretário, a gente vem acompanhando aí uma queda no número de casos, de mortes no Rio Grande do Norte. A gente pode dizer que o pior já passou em relação à pandemia aqui no estado? Em relação à primeira fase, sim. Nós realmente temos uma queda progressiva de casos, de óbitos, de demandas por internação. Contudo, nós temos que estar alerta e preparados para evitar uma segunda onda. A Europa está vivendo isso hoje. As notícias da semana, aumento de casos na França, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, inclusive com restrições em Israel. Então isso, ao tempo que comemoramos aqui os resultados de um trabalho profícuo, né, de articulação com municípios, com a sociedade civil, né, sob o comando da governadora Fátima Bezerra, que alcançamos esses resultados, inclusive com o programa RN Mais Protegido, com distribuição de máscara para toda a população. Nós devemos estar realmente comemorando isso, mas atentos, vigilantes e responsáveis para que não venhamos facilitar a retomada da situação de transmissão. Nós temos realmente um índice de transmissibilidade abaixo de 1 no estado, mas em algumas regiões ainda acima de 1, como a região oeste, alto oeste, o Siridó em amarelo, um pouquinho acima de 1. Taxas de ocupação também no estado favoráveis, né, na faixa de 40%, mas o Siridó também com taxas ainda altas, no torno de 70%. E se você tem um município na região com índice de transmissibilidade alto, com surto, ele pode se expandir para a região. Então, por isso a vigilância, manter os cuidados, é o chamamento que temos que estar fazendo. Então, celebrar e comemorar, mas com toda a atenção e responsabilidade. A jornalista Gerlane Lima faz pergunta ao secretário Cipriano Maia. Secretário, bom dia. Queria saber em relação à ocupação de leitos, como é que está aqui no estado, o estado que começou a desativar alguns leitos para atender outras enfermidades. Com essa relocação, como é que fica o atendimento direcionado para a Covid? Nós estamos com a taxa de ocupação ainda bastante confortável, em torno de menos de 42%, né? Região metropolitana do Natal em torno de 36%, pouquinho, né? A única região, como eu falei anteriormente, que está com taxa de ocupação mais elevada é o Siridó, em torno de 70%. Nós temos sim leitos disponíveis, hoje nós temos em torno de 110 leitos ocupados, mas temos mais de 140 disponíveis. Essa redução de leitos ela não vai comprometer o atendimento, nós estamos fazendo com muito planejamento, com muita responsabilidade. Nós temos um monitoramento semanal realizado por grupos de pesquisa que integram o Comitê Estadual Científico, que orienta a gestão e o governo desde o início da pandemia. E isso está sendo feito com muita responsabilidade e competência técnica, inclusive com um indicador composto que avalia 9 variáveis dos municípios, além do RT que o Laís vem calculando, da taxa de ocupação, através do Regula. Então tivemos muitos ganhos no sistema, e isso possibilita que a gente esteja fazendo uma condução planejada, organizada, né? E que nos garante que aquilo que depende da condução do SUS, do governo, nós estamos fazendo tudo o possível para manter a condução adequada. Agora, precisamos da colaboração da população e de todas as instituições para que não venhamos a ter a noção, porque estamos bem, que a pandemia passou, porque não passou. Enquanto tivermos casos ocorrendo, pessoas suscetíveis, ou seja, que podem ser infectadas, nós temos que manter esse grau de vigilância e responsabilidade, cumprindo aquelas recomendações previstas nos decretos. Secretário, qual foi o esforço orçamentário da pandemia no Rio Grande do Norte? É bom destacar isso, o que foi de recurso da União e também de recurso próprio aqui do governo do estado. Se é que o senhor pode nos compartilhar essa informação. Nós tivemos um aporte de recursos, principalmente federal, recursos SUS, recursos da União, através de várias medidas, né? Se somaram a esforços do governo do estado, né? Mesmo com a crise orçamentária e fiscal
redirecionou recursos já alocados para o combate à Covid. Foram mais de 300 milhões destinados, né? Mais de 250 milhões foram, em torno de 250 milhões foram direcionados de várias destinações, tanto do SUS como de compensação de receitas e medidas votadas pelo Congresso Nacional. Isso tem garantido essa atenção que se fez tanto através dos serviços próprios. Nós optamos por expandir a rede de leitos nos hospitais do SUS, nas regiões de saúde, para que ficassem com um legado permanente para o SUS no Estado, mas também na contratação de serviços de referência no âmbito estadual, seja a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, que teve um papel importante aqui na região metropolitana na oferta de leitos, a APAMIM Mossoró, que assumiu a gestão do Hospital São Luís, também contratado na parceria com o município, com o Ministério Público, né? Seja também a contratação durante certo período de leitos privados. Então, com isso, a gente tem assegurado os meios, os recursos necessários para a assistência, que inclusive tem melhorado em termos de qualidade também, com o avanço da pandemia, a melhoria do conhecimento, e com isso temos dado conta. E agora estamos na batalha, que essa é uma batalha de toda a sociedade potiguar, para que esses leitos possam ser mantidos, para que tenhamos o financiamento que permita que eles possam permanecer abertos, superando um estrangulamento, um gargalo histórico de dificuldades de acesso a leitos de UTI no Estado. Secretário, o senhor falou em trabalho profícuo, em ações importantes do governo do Estado nessa pandemia, mas o governo sofreu pelo menos 2 questionamentos sérios em relação aos gastos nesse período. Em primeiro lugar, a compra polêmica do consórcio Nordeste, que causou prejuízo de mais de 50 milhões de reais aos 9 estados e cerca de 5 milhões de reais ao estado do Rio Grande do Norte. Eu entrevistei a governadora essa semana, ela se mostrou indignada com essa história toda e disse que o Rio Grande do Norte vai buscar cada centavo desse dinheiro que foi roubado aí por empresas na Bahia. Eu queria que o senhor falasse sobre o consórcio Nordeste, sobre as compras coletivas, e na sequência eu queria uma palavra do senhor sobre a CPI das ambulâncias, que já tem até assinaturas para a instalação na casa. Vamos começar pelo consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste, o que ocorreu foi que naquele momento todos os estados, diante da inércia da União em comandar nacionalmente um processo de apoio aos estados, de assegurar insumos básicos, de assegurar equipamentos, os estados todos entraram numa corrida desesperada para adquirir respiradores, que era tido naquele momento como um equipamento essencial para salvar vidas. A população se lembra que inclusive as grandes potências sequestraram cargas de respiradores, bloquearam produção e nós tivemos imensa dificuldade de acesso. E surgiu a oportunidade pelo consórcio de uma aquisição internacional, comandada pelo consórcio, sob a liderança do governo da Bahia, e ofertava essa oportunidade para os estados. O estado, lógico, que aderiu, porque para comprar diretamente era impossível. Vocês se lembram que teve uma compra aqui do governo cidadão de 14 respiradores, que era anterior à pandemia, e que ela foi retida pelo Ministério da Saúde, teve que entrar na justiça para que essa entrega ocorresse muitas semanas depois. Então o Estado aderiu e o consórcio foi lesado por uma empresa. Então não tem nenhuma responsabilidade do governo do Estado nesse sentido. Naquele momento nós não tínhamos as condições normais para estar analisando a empresa, quer dizer, a gente aderiu um movimento de compra do consórcio comandado pela Bahia, e o consórcio foi lesado e o Estado também foi lesado, e estamos na luta para recuperar esse recurso. O senhor tem esperança que esse dinheiro vai voltar aos cofres do Estado, secretário? Não, olha, isso não depende de esperança, depende de ação. Está sendo feita todas as ações possíveis, né? Inclusive com operação policial pelo governo da Bahia, com investigação. Acreditamos que vamos sim, em algum momento, recuperar esses recursos. Quanto ao segundo aspecto que você destaca, não passa de um factoide de hoje. A CPI das ambulâncias na Assembleia Legislativa? Exatamente. Ou é desinformação,
ou outro intuito, porque está claro, nós fizemos, primeiro, havia uma necessidade, né? O SAMU constatava, SAMU Natal, SAMU Mossoró, SAMU do Estado, que não dava conta do volume de transportes naquele momento mais crítico da pandemia. A Defensoria Pública e o Ministério Público recomendaram a contratação do serviço. Nós passamos várias semanas buscando alternativa para contratar serviço de transporte sanitário, que não é alugar ambulância, isso é ignorância ou má fé. É contratar um serviço que tem médico, enfermeiro, condutor, equipamento sofisticado. A lista que está no contrato é imensa. Isso está público. Então, nós contratamos um serviço que, estimativamente, em 6 meses, se você utilizasse o transporte das 6 ambulâncias, que é uma UTI, que tem que ter tudo, remédio, médico, ela poderia chegar a 8 milhões. Né? Mas no contrato que nós fizemos mediante chamada pública, fizemos cotação de preço, o preço contratado foi menor do que a pesquisa que nós fizemos em estados vizinhos, né? Só teve uma empresa que se apresentou e o contrato era mediante acionamento. Inclusive, antes do dia 15 de agosto, nós já vimos que com a diminuição do pico, nós não iríamos mais necessitar. Só usamos 3 ambulâncias, mesmo no pico, e não as 6. A partir do dia 15, comunicamos que só iríamos utilizar 2, e a partir do 1º de setembro não iríamos mais necessitar, porque o SAMU daria conta. Passamos essas informações para o deputado. A fiscal de contrato foi escutada em audiência por mais de 3 horas, ainda esclareceu tudo. Até agora, com todos os acionamentos, o que nós temos a pagar é 414, acho que 412, 414 mil reais. Entre julho e agosto foi quando foi utilizado o contrato. Dia 22, a própria empresa pediu a suspensão porque alegou que na modalidade de pagamentos que tínhamos contratado, por acionamento, ela não teria condições de manter o serviço. Então, onde é que está alguma coisa escusa nesse contrato? Quer dizer, teve alguém beneficiado? Tem indício de que houve alguma forma irregular na contratação? Não tem, porque tudo foi feito dentro do que a lei excepcional para a pandemia fazia. Nós podíamos, inclusive, contratar o serviço direto, mas nós fizemos chamada pública, adiamos essa chamada, teve comissão de avaliação, tudo público e transparente. Quer dizer, então, estamos super tranquilos, está no direito a Assembleia de investigar, mas entendemos que ela tem um intuito meramente político-eleitoral de buscar desgastar o governo e não de investigar. Esse contrato está sendo investigado já pelo TCE, pela CGU, e até agora não tivemos nenhuma manifestação que desabone o processo de contratação e muito menos a utilização do recurso que não chega a 10% do que foi estimado, porque uma coisa é contrato estimado. O deputado, por desinformação ou má fé, achou 8 milhões para alugar 6 ambulâncias, como se fosse uma ambulância comum, e não um serviço de transporte sanitário avançado que exige uma UTI móvel, que tem um custo realmente alto. Nosso tempo está acabando, mas Gerlane tem uma pergunta importante sobre o Hospital Rui Pereira. Secretário, como é que está a situação do Hospital Rui Pereira? Qual é a alternativa que o governo tem apresentado para a desativação? E, inclusive, recentemente, o Sindicato dos Médicos moveu uma ação para evitar essa desativação. Essa é outra ação movida por interesses particulares, né? E por interesses não muito de interesse da saúde. Desde o ano passado, nós recebemos notificação da Vigilância Sanitária de Natal que interditava o hospital por falta de condições estruturais, condições de um prédio que foi construído nos anos 70, que hoje não atende nenhum requisito, onde o Estado paga um aluguel de R$200 mil por mês, uma estrutura inadequada. O Corpo de Bombeiros também emitiu laudo mostrando a insegurança daquele equipamento. E nós temos um hospital novo, que é o Hospital da Polícia, que inclusive recebeu mais benefícios agora ainda na pandemia. Temos o Hospital João Machado, que se transformará nos próximos meses no grande hospital clínico da região metropolitana, e essas ações todas, cirúrgicas e clínicas, serão realocadas num espaço novo, qualificado. O Hospital da Polícia tem muito mais recurso diagnóstico, inclusive tomografia.
e os pacientes estarão sendo melhor atendidos. E mais do que isso, nós estamos propondo, e isso foi pactuado na Justiça Federal, inclusive com a participação do CRM, em fevereiro, dia 10, tem um acordo judicial que autoriza e orienta essa transferência que estamos retomando agora. Ela foi adiada por causa da pandemia, com toda a responsabilidade para melhorar, inclusive, a assistência aos pacientes com vasculopatia diabética, reestruturando não só a atenção hospitalar, na parceria com o Hospital Universitário, que também faz diagnósticos de arteriografia, faz arterioplastias, que é o tratamento, mas estruturando esse serviço em cada região e ambulatórios especializados nos municípios mais populosos e também fortalecendo as ações na atenção básica, porque não podemos ver a atenção ao paciente vascular diabético só na hora de amputar. Tem que começar para prevenir lá na atenção básica, ter o ambulatório que também acompanhe ele para não complicar e termos a atenção hospitalar de qualidade, num serviço melhor estruturado, sem riscos para os pacientes e para os usuários. E é isso que a gente vai ofertar para a população e é isso que a gente espera que a imprensa comunique corretamente, porque o mais são interesses menores que estão tentando toldar, digamos assim, esse processo de reestruturação da atenção ao paciente vascular diabético no estado. Obrigado, secretário estadual de saúde, Cipriano Maia. Vamos acompanhar e torcer para que essa questão da Covid realmente seja uma tendência de queda total e zerar esses casos, tanto de infecções, mas também de mortes aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Diógenes. Bom dia a todos.